A fotografia desta vista panorâmica nos permitirá exercitar os nossos conhecimentos de perspectiva. Praticaremos fazendo uma pintura a óleo. Comece pela composição. O que faço? Começo a pintar? Sim, diretamente com o pincel redondo número 4. Um pouco de solvente e azul ultramar. Observe os eixos principais. Eles estão estruturados pela forma do rio. Observe como a avenida que margeia o rio no primeiro plano está situada basicamente de maneira vertical. Os edifícios também estão posicionados verticalmente, mas como a fotografia foi feita do alto da Torre Eiffel, podemos ver os telhados que estão em outro plano. Mais estreito. Bom, não importa. Não pinte com pincel tão plano. Isso. Indique bem os telhados. Coloque um pouco de terra de siena queimada no azul ultramar. Vai servir como cor de base para as zonas escuras dos edifícios. Isso. Aplique a tinta com desenvoltura. E com segurança. Recorte bem as formas e que ressaltem as partes menos escuras, como se fosse um negativo. Isso. Essas manchas de cor clara estão perfeitas para o fundo. Para redesenhar os telhados, utilizaremos uma cor quase marfim, que vamos conseguir misturando ocre com branco. Como você pode ver, com essa perspectiva, os telhados mais próximos são maiores do que os que estão afastados. Agora, a cor da água. Ela deve ser mais escura na medida em que se aproxima do primeiro plano. A cor escura que utilizamos está composta de preto, um pouco de azul e algumas das misturas da paleta. Para pintar as luzes da outra margem, usamos uma cor clara à base de ocre e branco. Isso. Aplique todas as cores claras, mas não de forma exagerada. A margem também. Muito bom. Umas pinceladas na margem direita em direção ao interior. E também um pouco nos edifícios para iluminá-los. Pinte com os tons claros, mas não exagere.
Isso. Trace também algumas linhas claras. Muito bem. Reforce um pouco a cor das pontes. Isso. Retifique as luzes em algumas zonas. E para os últimos toques, utilize uma cor pura. Pense bem antes de dar cada pincelada. Estes últimos toques vivos darão certa calidez ao quadro. Como não estão na foto, siga a sua intuição. Estes toques alaranjados servem para dar maior profundidade. Eu acho que já está pronto. A tinta óleo é a que melhor serve para a técnica do empaste. O empaste gera um elemento suplementar ao quadro: a textura intrínseca das tintas. Vamos exercitar esta técnica com uma natureza morta. Em primeiro lugar, faça um esboço, levando em conta a proporção e a perspectiva dos objetos. Agora, repasse os contornos com uma tinta elaborada com secante de cobalto e um preto bem diluído. Isso é indispensável, pois ao se trabalhar com empastes, os contornos devem ser muito bem definidos. Na pintura feita com empastes, a matéria em si é muito importante. Convém aplicar a cor generosamente e usar grandes quantidades de tinta. Pegue mais matéria. Você notou a velocidade com que se secaram os perfis pretos graças ao secante de cobalto?
Não se deve esquecer de usá-lo se a intenção é pintar sem esperar muito tempo entre uma mão e outra de tinta. Aplique o branco diretamente. Não se esqueça de acrescentar o secante. Cubra somente as partes brancas e deixe de lado as que já foram pintadas. Agora, pinte a cor do fundo com uma mistura de laranja e amarelo. Busque o matiz que mais lhe agrade e lembre-se de que é para empastar e não criar atrito. Não misture a tinta na paleta, deixe que elas se misturem diretamente na tela. Agora acrescente empastes mais generosos. Procure deixar a tinta, mas não arraste com o pincel. Isso, mas não elimine todos os perfis. Eles se apagaram um pouco. Mais atenção de agora em diante. Na pintura de empastes, o impacto da matéria é tão importante quanto o da cor. Use os dedos, se quiser. Pegue mais tinta para retificar as flores. Posso? Nesse tipo de pintura não é necessário utilizar toda a extensão do pincel. Ao contrário, a tinta deve ser pega somente com a ponta. Vamos pintar um quadro a óleo utilizando efeitos produzidos pelo pó do alabastro. Isso nos proporcionará uma textura muito próxima à textura do relevo. Vamos pegar como modelo esta biblioteca. Com esta fita adesiva, construa a estrutura da biblioteca.
E com essas mais grossas, faça a estrutura de alguns livros. Os inclinados, por exemplo. Estamos usando este cartão colorido para o fundo, porque desde o começo ele formará o ambiente. Pinte ao redor de maneira irregular. Agora, tire a fita adesiva. Pinte com branco os 3 livros que estão ali. Isso, muito bem. E um horizontal. Assim. Muito bom. Sem defini-lo completamente. Com um pincel, busquemos uma cor para fazer estes livros, algo próximo à terra de Siena e pó de alabastro branco. Agora use a espátula. Eu vou preparar a mistura com a qual você vai usar em um desses 2 livros aqui. Bem, para o outro livro, faça uma pasta com vermelho púrpura, sempre utilizando o pó de alabastro. Para este rosado, aplique a matéria diretamente com a espátula. Ela vai dar uma espessura ainda mais importante do que aquela que você obteve com o pincel. Insista na espessura. Depois, faça a mesma coisa com o verde. Use um pincel para pôr um pouco de matéria. Agora, redesenhe todo o fundo com preto, de maneira que crie um contraste entre as cores escuras e claras. Isso vai dar uma força e um efeito dramático à composição. Põe alguns toques mais escuros sobre os claros para atenuar a cor.
E com a espátula, raspe para recuperar algum espaço, e já estará terminado. Essa é uma técnica com muitas possibilidades, mas é necessário explorá-las. Vamos realizar um outro exercício com efeitos de matéria. Desta vez utilizaremos tinta acrílica, pó e areia. Como modelo, pegaremos este esboço de natureza morta. Nós mesmos fabricaremos o suporte. Não é tão difícil assim e podemos fazê-lo do nosso jeito. Vamos cortar esse pedaço de cartão. Uma vez cortado, vamos colar sobre esta moldura com cola branca de carpinteiro. E depois grampeamos. Agora começaremos usando uma tinta que nós mesmos fabricaremos, utilizando branco de Espanha e um médio acrílico, meio a meio. Pintamos. E agora é preciso esperar um pouco para que se seque. Este esboço de natureza morta servirá como ponto de partida para distribuir a matéria. Isso, faça um desenho bem solto. Nós vamos colocar a matéria justamente nos lugares onde você não está desenhando. Proteja o desenho com uma fita adesiva e cole-a nos lugares que não serão pintados. Bem, vamos preparar a tinta com diversos aglutinantes. No verde esmeralda, colocaremos este aglutinante especial para acrílico e pó de mármore. E para dar intensidade, vermelho, vermelho cádmio. Com aglutinante. Neste não acrescentaremos nada.
Será o próprio pigmento que nos dará a matéria. Cuidado com a colher de café. Não a deixe que caia sobre o quadro. Veja o que podemos fazer com esta espátula dentada. É possível dar textura. Isso mesmo, textura. Agora pinte os objetos com cores diferentes. Aqui você pode deixar a matéria assim, mais gelatinosa. Dessa maneira, obteremos 4 tipos de textura. A mais pastosa, esta mais arenosa, esta mais gelatinosa e o vermelho, que é a textura e o pigmento ao mesmo tempo. Quando tiramos o adesivo, o desenho reaparece. Tire-o delicadamente. Com o preto base sem matéria, que foi usado para fazer o desenho, você pode redesenhar o que quiser. Eu gostaria de dar mais transparência ao copo. Um efeito translúcido? Sim. Bem, faça-o com branco Espanha e o médium acrílico que usamos para a base. Esse tipo de trabalho dá excelentes resultados para grandes formatos, tanto para quadros como para grandes murais.